Hoje nós temos a honra de falar de um dos maiores bispos da igreja. O bispo que gerou pela sua pregação simplesmente um dos maiores doutores da igreja ao seu lado, ao lado de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Ambrósio de Milão. Santo Ambrósio que já no berço, o seu pai, que era governador, prefeito de várias cidades, rico, milionário, vê a sua criança com o seu rosto entupido de uma enxame de abelhas que saíam e entravam na sua boca, e depois ele vê essas abelhas no teto, assim. Ele disse: se essa criança sair dessa, ele será um grande homem, sair com vida. E não foi diferente, que já na tenra idade ali, Santo Ambrósio já é educado numa alta ciência, numa filosofia profunda, e vê a sua mãe e a sua irmã mais velha se entregando já a Deus, se consagrando. Um dia ele ainda criança entrega a sua mão para sua irmã beijar, e a sua irmã chama ele de ignorante, e mais pra frente, anos-luz depois, mais pra frente, essa cena se repete, ela já no mosteiro, ela beija a mão sacerdotal dele, e ele relembra esse fato da sua vida infantil. Santo Ambrósio, ele é pelo imperador levado até Milão para governar ali, com a sua oratória, com a sua influência humana, sua eloquência nas palavras. Só que quando ele chega em Milão, está em pé de guerra, em um pé de guerra religioso entre arianos e católicos. E ali, para evitar uma guerra religiosa, Santo Ambrósio ele vai falar com o povo, e ali com o seu dom, com a sua oratória, ele consegue acalmar os ânimos. Só que no meio daquele mundaréu de gente se levanta uma criança, o bispado estava vacante, e grita: Ambrósio bispo. E aí a população inteira começa a gritar isso: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. E ele não, e vai de um lado e vai do outro, e tenta escandalizar o povo com ali insinuações de pecado público, levar as mulheres para sua casa, e o povo pedia que o pecado dele caísse sobre ele, até que ele foge, né? Santo Ambrósio nessa época ele não era nem batizado, irmão, pra você ter uma noção, e o povo queria que ele fosse bispo. Ele foge uma vez, foge duas, na segunda encontram ele e ele já está batizado, e ali depois ele já recebe a ordem e assume ali o bispado de Milão. E ali começa a trajetória desse homem que tinha um poder aquisitivo alto, financeiro alto, mas que diz que agora toda a sua riqueza é dos pobres e dos pequenos. Santo Ambrósio, com a sua luz, agora pregando a palavra, começa a incomodar onde a luz assombra, né? E aí a imperatriz Justina, todos aqueles que se levantaram contra Santo Ambrósio durante a vida dele e depois até durante a morte, você vai ver na biografia dele que, rapaz, a mão de Deus pesou sobre esses homens. Então a imperatriz dava dinheiro para o povo, pedia ali o exílio, pagava as pessoas para matar Santo Ambrósio.
Chegou um caso do rapaz já com o punhal na mão para ferir Santo Ambrósio, a mão do cara endurece. Um dia uma mulher, Ariana, ela tocou nele, cara. Ele andando, ela tocou nele, relou nele, para ali gerar um escândalo, né? Gerar uma situação, porque não podia tocar em padre nessa época, cara. Olha pra você ver a dignidade que eles tinham em conta, né? Então ela agarra ele ali e Santo Ambrósio olha para ela e diz: ainda que eu seja indigno da condição sacerdotal, você não pode pôr a mão num padre, qualquer que seja ele, e deve temer o juízo de Deus com medo que aconteça algo grave a você. O que acontece? No outro dia a mulher cai fulminada, morta. E Santo Ambrósio, retribuindo ali com um ato de misericórdia a afronta recebida, acompanha o corpo dela até o local da sepultura. Então você vai vendo que o homem, ele não era um homem qualquer. Tem uma outra situação diz a tradição arúspice, né, que um homem ali deveria ser um feiticeiro que conjurava os demônios, e esse feiticeiro ele mandava os demônios molestar Ambrósio, mas os demônios voltavam dizendo que não podiam se aproximar dele e sequer chegar perto da porta de sua casa, porque um fogo intransponível rodeava o edifício inteiro onde ele morava, queimando-os mesmo à distância. E esse próprio feiticeiro, condenado à tortura por um juiz por diversos malefícios praticados, olha, escuta isso, enquanto era castigado, gritava que os maiores tormentos eram-lhe impostos por Ambrósio. Santo Ambrósio, quando ele passava, os endemoniados, meu irmão, assim como Jesus, eles ficavam gritando em voz alta que eram atormentados por Ambrósio. E aí a imperadora Justina, né, e muitos arianos diziam por sua vez que tais pessoas tinham sido subornadas por Ambrósio, que Ambrósio pagava um dinheiro para o povo fazer isso. E aí até mataram, né, muitos demoniados ali que gritavam, que reconheciam a grandeza de Santo Ambrósio. O tanto de herege que se convertia, meu irmão, quando esse homem pregava a palavra de Deus, a doutrina de Cristo. Tem um famoso, né, polemista, né, duro e irredutível na questão de fé, que ao ouvir Santo Ambrósio destrinchando ali sobre as Sagradas Escrituras, ele relata que ele viu um anjo que dizia ao ouvido do pregador as palavras que ele dirigia ao povo. E diante disso pôs-se a defender a fé que anteriormente perseguia. Algo, para não ficar tão longo, a nossa meditação que me chama a atenção em Santo Ambrósio é a conduta dele, meu irmão. É a força humana que ele tinha, porque esse homem recebeu uma ameaça de todo jeito. De imperador, de governador, de gente do alto escalão da sociedade. E o que era o procedimento? Ele, uma vez, ele aconselhou um imperador, esse fato é conhecido na história de Santo Ambrósio, que... Deixa eu ver se eu acho o nome do imperador aqui. Ele aconselhou o imperador a não... que o imperador tinha decretado morte de um povo e ele não faça isso de repente. Esse imperador, num acesso de raiva, manda assassinar ali a Teodósio. 5.000 pessoas sem distinguir culpado de inocente. Ah, meu irmão. Santo Ambrósio já tinha decretado a excomunhão desse cara.
desse imperador Teodósio. Só que ainda na Páscoa, esse imperador se aproxima da igreja de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio está na porta. Hora que ele pisa ali, ele começa, filho. Viu? Você não compreende, imperador, após semelhante ato de furor, tamanho de sua presunção? Talvez o poder imperial o impeça de reconhecer os pecados, mas no seu cargo é preciso que a razão supere a força. Como imperador, você é primeiro dos cidadãos, não senhor de todos eles. Com que olhos poderá olhar o templo do Senhor comum a todos nós? Com que pés poderá pisar em seu santuário? Imagina se ouvindo isso publicamente, o imperador ali. Como lavará as mãos ainda manchadas de sangue injustamente derramado? Como ousaria receber seu sangue adorável nessa boca que, por excesso de cólera, ordenou tantos assassinatos? Levante-se, retire-se e não acrescente um novo crime ao que já cometeu. Receba o jugo que o Senhor impõe agora a você, pois ele é garantia, cura e salvação. O imperador abaixa a cabeça e vaza, meu irmão, gemendo e chorando. O que acontece? Chega um empregado desse imperador e vê ele ali na condição que ele está chorando e ali soluçando. Fala, não, eu vou conversar com Ambrósio para que ele te libere dessa proibição. Aí o imperador fala, vixe, você não pode persuadir Ambrósio não, filho, porque o poder imperial não é capaz de amedrontá-lo. Mas o cara teimoso, cara, esses caras puxam saco, né? E aí foi o Rufino lá conversar com o Santo Ambrósio. Quando o Santo Ambrósio viu ele, já gritou, você imita os cães, Rufino, por não ter vergonha de semelhante carnificina e não ter vergonha de ladar contra a majestade divina. E aí Rufino suplica ainda mais pelo imperador e diz que ele viria em pessoa. Santo Ambrósio, inflamado por um zelo sobre-humano, garanto a você que proibirei que ele entre nos santos vestíbulos e, se quiser agir como tirano e empregar a força, estou pronta de enfrentar a morte. Nossa, cara, imagina isso. E aí, para resumir, o que acontece? O imperador vai lá e toma outra invertida de Santo Ambrósio. Que penitência você fez depois de ter cometido tão grande iniquidade? Aí o imperador ainda usa o rei Davi. Ah, mas o Davi cometeu pecado. O rei Davi também cometeu erro ali, né? Aí Santo Ambrósio, não, discutir com o santo não dá. Cabe a você impô-lo. Olha lá. O imperador alegou que então Davi cometerá adultério e homicídio. Ao que Ambrósio ponderou, você o imitou no erro, imita-o agora no arrependimento. E aí ele ficou 8 meses fazendo penitência pública. Quando ele volta, meu irmão, ele ainda me dá uma bola errada. Ele volta e ele sobe no coro, na frente de todo mundo. Dirige-se ao presbitério e ele fica de pé. E aí Santo Ambrósio, o que você está fazendo aqui, rapaz? Aí ele fala, estou esperando para participar dos santos mistérios. Ambrósio disse, imperador, o coro da igreja é reservado apenas aos padres. Saia e espere junto com os outros fiéis. A púrpura faz de você imperador, não sacerdote. No mesmo instante, Teodósio obedece. Olha o que ele falava de Santo Ambrósio. Demorei muito para saber a diferença entre um imperador e um sacerdote. Não tinha um mestre capaz de me ensinar a verdade. Somente Ambrósio, autêntico pontífice, conseguiu fazê-lo. Se você vê o que São Jerônimo fala de Santo Ambrósio, o que Santo Agostinho fala desse homem, a altura que eles elevam esse bispo, meu irmão, é coisa que você ficar impressionado.
a ponto também dos homens do tempo dele ali falar, depois que Ambrósio morrer, meu irmão, Milão vai... Porque esse homem, ele defendia com o sangue, ele não tinha medo de dar a cara a tapa. Esses são os bispos da igreja, cara. É isso daqui, quando você pensar em falar de um mal de um bispo, que cai talvez ali por um escândalo, ou fala alguma coisa que fere o coração, que fere a doutrina da igreja, lembra de um Santo Ambrósio. Que esse é um representante digno do bispado da igreja de Cristo. Que ele nos ajude a criar o amor à Santa Igreja que ele tanto amou e defendeu.